Oi! Hoje é um dia muito especial para mim porque eu decidi contar e abrir para vocês o meu testemunho e o que me trouxe até aqui. Então eu quero começar lá de trás para contar para vocês e desmistificar uma ideia de que para a gente ter uma história linda de casamento, a gente precisa ter ali anos de uma vida perfeita. Não é sobre isso. Na verdade, é sobre você como mulher se posicionar, entender a sua própria essência, entender os seus valores, ter a sua identidade firme em Deus. E não foi sempre assim. Por mais que hoje em dia pareça, minha vida não foi sempre da forma que ela é hoje. Eu não tinha o meu relacionamento com Deus da forma que ela é hoje, né? E eu quero voltar lá atrás para contar para vocês um pouco sobre mim e o que me trouxe até aqui. Então, eu nasci em Salvador, né? Minha família morou um pouquinho em cada estado. Tive a minha infância em Brasília e a maior parte da minha vida na adolescência foi no Rio de Janeiro. Foi lá que eu conheci grandes amigos e tive experiências maravilhosas, mas também foi lá que eu me perdi. Foi lá que também eu saí um pouco da linha e comecei a me envolver com aquilo que eu não deveria ter me envolvido. Então eu nasci num lar cristão, né? Meus pais sempre tiveram os valores e princípios bíblicos e na minha casa sempre foi um ambiente acolhedor, feliz. Eu tive uma referência e tenho uma referência de pai maravilhosa. Eu tenho, assim, tudo que é necessário, tudo que as pessoas olham e falam, essa é uma família referência. Por isso, eu cresci um pouco com a ideia de que não tinha por que eu me desviar. Não tinha por que eu tomar atitudes e decisões erradas. Por mais que isso seja um lugar acolhedor que me prepara para o mundo, acabou que foi também, em certo sentido, uma pressão para mim que eu mesma me coloquei. Porque nem meus próprios pais me colocaram essa pressão, muito pelo contrário. Mas acabou que eu não levei a sério a minha própria vida com Deus, porque existia na minha cabeça uma ideia de que eu estava protegida ali pelos meus pais. E de que a vida deles com Deus e o relacionamento deles com Deus era o suficiente para mim. Mas não é assim que acontece, né? Cada um de nós tem um relacionamento próprio e íntimo com Deus. E hoje eu sei disso e hoje eu experimento isso todos os dias da minha vida. Mas então, na época da adolescência, eu considero que eu tinha uma vida assim. Eu separava a minha vida em caixas. Eu tinha a Bia da igreja, eu tinha a Bia da escola, eu tinha a Bia das minhas amigas e eu me sentia uma Bia diferente em cada situação. Pra mim, eu não via como uma coisa só, sabe? Eu não sabia quem eu era de verdade. Era um problema de identidade mesmo, né? Isso pode acontecer. E aí, nessa época, eu achava que eu poderia negociar a minha vida com Deus, sabe? Eu não levava com a seriedade necessária. E assim, me envolvi em pensamentos e me sentia confusa, não sabia muito bem como agir, não sabia muito bem quais eram as minhas qualidades. Era uma fase ali nebulosa na minha vida, mentalmente falando, por mais que eu fosse uma menina muito feliz. E nessa época, eu acabei completamente flexibilizando a minha vida com Deus. Foi a partir daí, por muitos anos, que eu não levei a sério. Por isso eu era muito instável, né? Era aquela coisa de eu tô muito bem com Deus, eu ia para um acampamento de igreja, eu tava muito bem com Deus e depois nada bem com Deus. Já ficava longe, me afastava e isso acontecia com uma frequência assim, sem brincadeira. Tinha semana que eu tava assim e na próxima eu já não tava. E talvez você se identifique com isso, né? De ter uma vida instável. Eu ouço as meninas falarem pra mim sobre isso. Olha, eu não consigo levar a sério, tem época que eu tô muito bem, época que eu tô muito mal. Isso é o indício de que a sua identidade em Deus tá ali problemática e essa era a Bia dessa época, né? Adolescente. E acabou que fui evoluindo na vida, ia pra igreja, mas não era muito sério, até que eu entrei na faculdade e ali eu me afastei. Foi ali que eu tive contato com ideias, com situações e ambientes que não foram bons para mim em vários sentidos, né? Eu flexibilizei absolutamente tudo e isso traz consequências para a nossa vida, né? Entrei de cabeça em tudo que eu não devia e acabei me envolvendo e tendo pensamentos que não seriam bons para mim. Me envolvi, fui em festa, bebi, fiz tudo o que eu sentia vontade de fazer e essa era a Bia dessa fase. Eu fazia o que me dava vontade e agia por sentimento, né? E isso, obviamente, a gente já sabe que isso leva a uma cilada, né? Quando a gente age simplesmente pelo que a gente tem vontade de fazer e pelo que a gente acha que é bom pra gente. Falta imaturidade. Durante essa época eu já tinha tido namorados na época da escola, já tinha me envolvido com pessoas que eram pessoas boas, mas na época errada.
Então, eu namorei escondido dos meus pais, desobedecia, mentia, todos os princípios que tinham sido me ensinados em casa, eu flexibilizei, não levei a sério. E isso gera uma enorme brecha na nossa vida. A gente começa a realmente não pensar nas coisas que vai fazer, não pensar no dia de amanhã, e era assim que eu vivia, né? Foi uma época que me gerou memórias boas em algumas partes da minha vida, mas dentro de mim estava tão confuso que eu sinto que foi me levando a situações que eu não precisava ter vivido. E aí, nesse período, eu me envolvi com uma pessoa que era da igreja e tudo mais, mas eu percebi todos os sinais de que não era para dar certo, de que não era algo que Deus tinha preparado para mim, nem preparado para essa pessoa, e insisti. Eu vi todas as bandeiras vermelhas e os sinais e eu insisti. Eu não estava madura, eu não estava preparada, nem essa pessoa. Então, eu sofri decepções muito profundas por desobediência. Foi por causa de insistir naquilo que eu sabia que não ia dar certo. Provavelmente você está aí pensando, analisando uma pessoa que você já vê os sinais, mas você insiste. E isso, obviamente, vai te gerar uma ferida, como me gerou, né? Foram anos da minha vida, não foi um, não foi dois, foram muitos anos que eu insisti em algo que não era para mim. E isso é muito sério, isso causa problemas emocionais, decepções, ansiedade, de uma forma que isso pode gerar consequências ali por muitos anos, e foi o que aconteceu comigo. Depois dessa grande decepção que eu passei, que eu senti, né, eu fui realmente ali machucada emocionalmente, foi muito duro para mim. A partir desse encontro com a decepção, uma pessoa que não tem ali a identidade forte, firmada em Deus como eu não tinha, eu desandei completamente. Essa decepção emocional me fez questionar absolutamente tudo que eu tinha vivido. Foi ali uma tristeza profunda. Eu tinha me deparado com uma situação que eu comecei a questionar se eu valia a pena, se eu realmente era uma mulher que iria ter o sonho de ter um casamento. Eu não via saída, porque a minha tristeza era tão profunda que eu decidi nem entrar em contato com ela. Sabe quando dói tanto que você pensa, não vou nem mexer com isso? Foi o que eu decidi fazer, e é o maior erro, né? E eu passei ali um período enorme tentando botar nesse vazio coisas que nunca vão curar uma ferida, né? Então ali eu desandei mesmo, vivi meio que sem pensar, tentei procurar validação em homens. Então eu, Bia, que hoje tô tão curada, estava longe dessa versão. Eu usava as redes sociais para buscar validação. Para mim, postar uma foto mostrando parte do meu corpo, mostrando mais do que eu devia, era uma sensação de, alguém vai me elogiar. Mesmo que no subconsciente, não era algo que eu fazia, vou fazer isso, mas no subconsciente, quando você não tem uma identidade saudável, né, você vai buscar validação, né? Quanto mais se expõe, mais a gente sabe que existe uma falta, né? A ausência de alguma coisa, e era isso que acontecia comigo. Quanto mais acontece isso, quanto mais você, mulher, se expõe, mais feridas você vai levar. E foi uma fase que eu me feri cada vez mais. Aquela ferida emocional de um relacionamento que não era para dar certo, e eu insisti, fui realmente muito machucada, e a minha exposição, né, a minha entrega ali para a exposição, para a vida, para a bebida, para a festa, tudo isso aumentou ainda mais a minha ferida. E eu não entendi, eu falava, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu deixei isso acontecer e fui tão machucada? Por que eu, que tenho um pai tão presente, uma mãe tão presente, fui machucada dessa forma? Porque a gente às vezes pensa, ela sofreu isso porque ela não teve um pai que estava ali. Isso é muito comum, né? E realmente produz efeitos dessa forma. Pra mim, eu pensava, por que eu que tive tudo isso? Que absurdo! Eu comecei a me sentir culpada. Comecei a pensar, meu Deus, que péssimo, uma mulher que teve tudo, tomar decisões erradas. E aí começou a voz da acusação. A voz do diabo na minha vida, me acusando, falando que eu passei por isso porque eu fui desobediente, porque eu não fui firme e com os meus pais. E essa voz de cobrança começou a gritar enquanto eu pecava, enquanto eu não me posicionava, abri a mão de tudo, não tomei a decisão certa. Tava assim, duas partes, muito pecado e muita culpa. Muito pecado e muita culpa. E isso me sufocou.
me sufocou ao ponto de um dia eu falar para Deus, Deus, eu não aguento mais viver essa vida de pecado. Eu não aguento mais ficar sufocada e sendo escrava das minhas vontades e dos meus desejos, né? E foi quando eu fiz uma oração sincera e desesperada para Deus, de que eu não aguentava mais e que eu precisava de uma saída. E de que eu estava há muitos anos vivendo em agonia, eu não queria mais. Eu morava no Rio de Janeiro, isso foi por volta do ano de 2022, e praticamente quando eu fiz essa oração, os meus pais, que já não moravam comigo, falaram o seguinte, meu pai virou para mim e falou, Bia, eu tenho uma palavra de Deus para você, de que você tem que ir morar em Brasília com a gente. Eu já não morava com eles, e eu ficava, gente, será que isso vem de Deus? Ou será que isso é meu pai querendo que eu morasse perto dele, né? E aí, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se for o Senhor mesmo, meu pai vai estar falando isso com o objetivo de cumprir a palavra de Deus e não só querer ficar perto de mim. E eu falei, pai, fala a verdade. Meu pai falou, não, minha filha, Deus tem me falado isso, que Deus tem algo para você no seu casamento, na sua profissão. E eu falei, gente, que casamento? Eu solteira, machucada, ferida, completamente sufocada por pecado. E eu já estava me posicionando, mas aquilo ainda me culpava muito. Né? Eu já tinha voltado para o Senhor, já estava com intimidade com Deus, mas eu ainda estava muito culpada, muito ferida, presa ao passado, não tinha renunciado às coisas que eu fiz e nada disso. E aí foi quando eu decidi obedecer, né? Quando você obedece, você sai da falta de proteção e você entra na proteção de Deus. E tudo começou a mudar, né? Eu obedeci, vim para Brasília, cheguei aqui sem mala, sabe? Cheguei e falei, Deus, eu não tenho nada, eu já tentei com a força do meu braço, eu já fiz tudo que eu podia e sempre tomei decisão errada, né? Nunca me envolvi da forma certa, na hora certa. Eu preciso que o Senhor me corrija, me cure e me mostre quem o Senhor é de verdade, porque agora eu quero te conhecer mesmo. Eu quero te conhecer a fundo e eu vou renunciar a tudo que é preciso para isso. E é um processo, tá? Você que tá aí na mesma situação que eu tava, não é da noite pro dia. Você vai ter que aos poucos pecar, se arrepender verdadeiramente, voltar atrás e se posicionar novamente. A questão é que muitas vezes o pecado faz a gente falar, quer saber? Já que eu não consigo mesmo, eu não vou nem tentar mais. E isso eu decidi que não ia acontecer mais. Que eu ia, todas as vezes que eu caísse, eu ia levantar até eu não cair mais na área que eu caía, até eu me libertar totalmente do que eu tinha vivido. E aí foi quando eu vim para Brasília, encontrei a minha igreja e decidi que eu iria testar aquele princípio bíblico de que você servir a casa de Deus é a chave, né, para ser abençoada e para viver o plano de Deus pra gente. Eu falei, Deus, agora eu vou testar isso que o Senhor tá falando. Vou servir e vou deixar minha vida que tá bagunçada, o Senhor resolver, porque eu não quero mais resolver isso. Eu já não tenho mais força para resolver pelas minhas próprias decisões. Então, tá com o Senhor. E ali eu conheci pessoas maravilhosas que tinham a mesma visão, que estavam comprometidos com essa mesma visão e princípio, e decidi fazer uma oração muito sincera, escrevi uma carta para Deus e falei, Deus, que o Senhor me blinde, me proteja, que a partir de agora nenhum homem chegue perto de mim que não seja o meu marido. E ali eu tomei essa decisão de que eu não iria abrir mão de nenhum princípio e que eu seria racional e que eu não abriria a mão por causa de sentimento, porque eu estava afim ou porque eu não estava afim de fazer. A partir dali, eu iria ser firme e não ia negociar. E precisou de muitos anos para isso acontecer. E aí, tomei essa decisão, me posicionei, cortei as minhas amarras e tudo que me ligava com o meu passado mesmo. Tudo, vocês podem pensar em absolutamente tudo, coisas materiais, fotos, presentes, tudo Deus foi trazendo à minha mente para eu cortar. Aprendi o poder da oração da renúncia, de você com a sua boca renunciar ao seu pecado, renunciar a sentimento, renunciar a tudo que você fez fora da proteção de Deus. E isso foi tomando uma proporção na minha vida que tudo foi acelerando. Deus cuidou da minha profissão, Deus cuidou de absolutamente tudo e Deus não deixaria de cuidar também do meu coração. E foi aí
que eu estava assim, na plenitude do relacionamento com Deus, eu descobri o quanto o Espírito Santo pode mudar a nossa vida. Eu mergulhei, eu passava horas fazendo devocional. Eu me dediquei como você aí pode estar se dedicando e ainda não está vendo algo acontecer. Mas Deus me deu a confiança que eu precisava. E eu comecei a ver, olha só, a mulher que eu sou hoje, curada em Deus, como que eu vou atrair um cara que não é um homem de verdade, um homem de valor? Não tinha como. Porque uma mulher que segue esses princípios, que entende a sua essência, verdadeira feminilidade mesmo em Cristo, vai atrair um homem de verdade, né? E vai também saber rejeitar aqueles que não são. Então eu estava nessa fase. Foi quando, servindo na igreja, eu conheci o Gabriel, que hoje é meu marido, e foi quando eu falei, vou dar passos para trás, porque eu quero ter certeza antes de dar esse acesso a esse homem. E foi tudo muito rápido, porque quando você se posiciona como mulher, não tem a ver com o tempo que você fica posicionada. Tem a ver com seu coração verdadeiro, arrependido e firme no Senhor. Então foi muito rápido. Eu cheguei em janeiro de 2023 na igreja, decidi entregar tudo para Deus, os meus cacos mesmo, e eu sabia que ele tinha potencial, que Deus ia fazer um vaso com esses cacos que eu tinha. E foi quando eu me envolvi profissionalmente com o Gabriel, porque nós dois somos da mesma área, então Deus foi muito específico. E foi nessa época que eu falei, Deus, eu vou dar um passo para trás porque eu quero pedir para você sinais. Eu quero que seja claro que a minha decisão vai ser sábia. E eu falei assim, Deus, eu quero estabelecer alguns sinais. Eu preciso que esse homem queira casar comigo. Eu não quero que ele queira só namorar comigo. Eu preciso que esse homem me peça em casamento, porque Deus ensinou a gente a ser esposa na Bíblia e não namorada. Então, eu quero que seja algo sério, não quero mais perder meu tempo, já passei muito tempo na vida namorando com a pessoa errada, que seja certo e que o Senhor me mostre. Terceira coisa, que venha de alguém que tenha autoridade espiritual sobre a minha vida, porque eu não quero fazer essa escolha baseada em nada. Eu quero que as pessoas que estejam à minha volta amem meu marido como eu vou amar também. Que seja, assim, uma paz, porque muito tempo eu lutei contra isso, né? Meus pais tinham a visão já de que as pessoas que eu me envolvia não eram de Deus. Eles nunca foram fáceis com isso. Então eu falei, Deus, vai ser um grande sinal se meus pais gostarem desse cara. E meus pastores, né? Minha líder, esse foi outro sinal, né? E o outro sinal era uma palavra que eu recebia muito da minha mãe, desde que eu era pequenininha, que ela falava assim, minha filha, você vai ser achada. Você não vai precisar procurar, porque você vai ser encontrada, como na Bíblia diz que nós mulheres seremos encontradas, né? Mulher valorosa quem achará. Então nós seremos encontradas. Peguei esses 3 princípios e falei, é isso, Deus. Quando for o meu marido, eu vou reconhecer esses 3 princípios nele. E aí, conhecendo o Gabriel, a minha líder da igreja falou assim, Bia, o trabalho do Gabriel é muito bom, eu indico ele para você e tal, e eu tava procurando uma pessoa que tivesse conhecimento dele para me ajudar no meu trabalho. Foi quando ela, olha o sinal que eu tinha pedido, falou, esse é o Gabriel, fala com ele. E a gente desenvolveu ali uma relação profissional. Só que o Gabriel sempre era muito sério, tinha poucas amigas, eu já via alguns sinais assim que me chamaram a atenção. Era um homem trabalhador, que não estava muito disponível para mim a hora que eu queria. Então, isso me atraiu, me chamou a atenção muito racionalmente. Eu olhava para ele e pensava, acho que esse cara vai ser um bom marido. Mas fui com calma. Até que ele tomou a atitude de me chamar para sair. Até aí a gente tinha pouca conversa, era realmente muito profissional a nossa relação, mas já tinha muito interesse. Eu já admirava muito ele. E eu falava, Deus, se for para ser, que ele tome atitude. Porque eu vou descansar no meu papel ali, não vou tomar atitude, né? E aí saímos e no primeiro encontro o Gabriel falou a seguinte frase, olha, eu oro por uma esposa assim, desse jeito, com essas características, e eu acho que essa mulher é você. E ele falou a frase, eu oro para encontrar essa mulher, eu quero achar essa mulher. Então ele já tinha os 3 sinais. Eu falei, Deus, eu entendi. Eu realmente acho que o Senhor está me respondendo e é Ele. E daí foi 8 meses para que tudo acontecesse. Nós namoramos, noivamos e casamos em 8 meses porque Ele foi muito certo do que Ele queria, né? Ele falou exatamente o que eu pedi para Deus
Ele, logo no primeiro encontro, disse que queria casar comigo, que o namoro ia ser muito intencional pra gente se conhecer. E foi assim. E todo o nosso processo foi um grande testemunho, nosso casamento, as pessoas que a gente foi se conectando. E o que eu quero terminar falando não é sobre tempo. Não é sobre o tempo que você gastou na sua vida pecando, e não é sobre os seus erros e você ser castigada por uma vida que você já teve de pecado, né? Eu não tô aqui contando testemunho porque eu fui perfeita, santa e pura por todos os anos da minha vida e por isso eu tenho um casamento abençoado. Não. Eu tenho um casamento abençoado porque eu conheci o Espírito Santo face a face, porque eu desenvolvi um relacionamento com Deus, porque eu me posicionei, porque eu rompi com tudo do meu passado e hoje eu vejo que a minha identidade em Deus não permite que eu viva de acordo com o que eu fiz, mas sim com quem eu sou em Deus. Então não é sobre tempo, é sobre posicionamento. E hoje eu motivo você a se posicionar independente da situação que você está inserida na sua vida. Independente do quanto você pecou, do quanto você ficou longe de Deus, não existe tarde demais. Né? Hoje é o dia para você decidir se posicionar, não para viver um casamento abençoado, mas para conhecer sua verdadeira identidade, né? Para deixar para trás todo esse sentimento de agonia, tristeza e culpa que você carrega por conta do seu passado. E vale muito a pena, né? Eu falo de uma pessoa que já errou muito e que já foi muito perdoada e continua sendo perdoada todos os dias. Então que Deus abençoe você, mulher, que você seja firme naquilo que Deus tem falado e prometido para você. Porque muitas vezes você ainda não viveu aquilo que você sonha, porque você ainda não entrou debaixo da obediência de Deus, né? E foi isso que eu fiz e que eu quero motivar cada um de vocês a fazer. Muito obrigada por terem assistido e espalhem esse testemunho para mulheres, para as amigas de vocês, porque a minha intenção aqui, que eu falo todos os dias, eu vou gritar para o mundo o que Deus fez comigo. Porque você não precisa ter uma história super triste para viver isso, você também não precisa ter uma história sem erro e sem pecado nenhum. Porque aqui o segredo é se posicionar, é ser uma filha obediente, porque não tem nada melhor do que a liberdade de Deus, que é viver livre e sem ser escrava dos seus próprios desejos e pecados.